Diego Amorim segue aqui com a gente e traz mais detalhes a respeito dessa, entre aspas, guerra aí. Dessa loucura. No União Brasil, essa loucura que você citou antes, Diego. É isso, Nonato, Tebas. Olha, a gente às vezes no noticiário político fica ouvindo umas notícias e às vezes não entende, fica ali só na fumaça. E aqui no jornalismo da Nova Brasil FM a gente se esforça todos os dias a desenhar mesmo. Desenha pra mim essa história aí, diz pra mim o que realmente está acontecendo. Então, com exceção dos nossos ouvintes do Recife, nossos queridos recifenses, o Brasil praticamente não sabe quem é Luciano Bivar e Antônio Rueda, né? Ambos são lá da política de Pernambuco, por isso que eu digo que os recifenses os conhecem um pouco melhor, pelo menos já ouviram falar em Luciano Bivar e Antônio Rueda, mas o restante do Brasil não. Então vamos lá, quem é Luciano Bivar? Quem é esse nome que está sendo tão falado no noticiário, na imprensa nos últimos dias? O Luciano Bivar é um político raiz, político por tradição. Ele tem 79 anos hoje, inclusive recentemente teve sérios problemas de saúde. Na descrição, ele não falou isso muito para ninguém, mas teve problemas de saúde complicados. Ele disputou o Palácio do Planalto, a presidência da República, em 2006, pelo PSL, que não existe mais, o partido PSL. Ele foi deputado federal por vários mandatos aqui em Brasília, por Pernambuco. Começou lá em 1999, entre idas e vindas, teve vários mandatos aqui em Brasília. Foi dirigente geral do esporte, do time de futebol, do esporte. Esse é Luciano Bivar. Sempre atuou ali no chamado baixo clero do Congresso Nacional. Mas, em 2018, quando Jair Messias Bolsonaro vai para o PSL, o partido dele, que era um partido nanico, pequenininho, se transforma num partido gigante para acolher Jair Bolsonaro e os seus futuros aliados, e Luciano Bivar ganha projeção ainda mais e para valer na política aqui em Brasília. Esse é o Luciano Bivar. Quem é Antônio Rueda, que é o outro nome que está nessa discussão, e os dois estão brigando, guerreando, e aqui não é modo de falar, não é força de expressão, é literal mesmo. Eles estão guerreando, nem é mais nos bastidores, é escancaradamente. Antônio Rueda é um advogado, assim como o Luciano Bivar também, de formação jurídica. Antônio Rueda é mais jovem, tem 49 anos de idade, teve ali participação na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, também dirigiu o esporte, teve uma participação grande na direção do time de futebol esporte junto com Luciano Bivar. Em 2018, quando Jair Bolsonaro foi candidato à presidência da República pelo PSL e ganhou as eleições naquele ano, e o Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, teve que se licenciar do comando do partido para disputar a vaga de deputado federal, que ele viria a conquistar também, o Antônio Rueda foi presidente interino do PSL. Por que eu conto essa história, Nonato e Tebas? Porque o poder, ele vai beliscando você aos poucos aqui em Brasília. Não é da noite pro dia você acorda, agora eu quero muito poder, eu quero tomar conta e virar um Arthur Lira. É devagarzinho, ó, vai beliscando. São já oportunidades. Dizia o Martinho da Vila, né? É devagar. É devagar, devagarinho. É isso aí. Então, Antônio Rueda, em 2018, ele assumiu ali o comando interino do PSL e eu tenho pra mim que ele ficou, isso aqui é bom. Isso aqui é legal, comandar um partido político é bacana. Mas ele teve que abrir espaço de novo para o Bivar, depois que acabou a eleição, o Bivar foi eleito, ele ficou ali de novo nos bastidores. Antônio Rueda nunca se candidatou a nada, nunca ganhou uma eleição, sempre trabalhou nos bastidores. E ele é muito amigo de quem? De Arthur Lira, o todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados. Esses dois, Luciano Bivar e Antônio Rueda, tinham uma relação de pai e filho. Não era nem de irmãos, de amigos, de parceiros políticos. Era de pai e filho, até pela idade. Repito, 79 anos Bivar, 49 anos hoje Rueda. O Bivar e o Rueda, eles se conhecem há pelo menos 30 anos. O Bivar viu o Rueda crescer, viu o Rueda menino. A relação deles era uma relação afetuosa. Eu sempre tive bom acesso aos dois, ao Bivar e ao Rueda. Eles estavam sempre juntos, foram eles que orquestraram, junto com algumas outras pessoas, mas os dois foram os principais mentores da ida de Jair Bolsonaro para o PSL, ali às vésperas das eleições de 2018. Foram eles que orquestraram a fusão do PSL com o DEM, partido do Ronaldo Caiado, do ACM Neto, para citar alguns nomes mais conhecidos da nossa audiência. E aí, no início de 2022, esses dois partidos se fundem, PSL e DEM, para dar nome à União Brasil.
esse novo partido que surgiu. E aí quando você junta dois partidos, por mais parecidos que sejam, quem é casado sabe disso, quem está ouvindo a Nova Brasil FM e sabe disso, é a mesma coisa. Por mais que você se ame e é apaixonado por essa pessoa aí, ó, quando você coloca duas pessoas diferentes, de criações diferentes, numa mesma casa, isso tem um desafio, no mínimo, vamos chamar de desafio. Você imagina na política, Nonato e Tebas, você pega o PSL e o DEM, colocou todo mundo na mesma sala e falou, agora vocês são um partido só, agora vocês são União Brasil. Desculpe a expressão, o pau começou a comer. E é bagaceira mesmo, é confusão louca dentro de uma sala com PSL e DEM. E aí, aos poucos, essa relação foi se desgastando. Até, para a gente caminhar aqui para o fim, no último dia 29, foi feita uma reunião do União Brasil para eleger o Antônio Rueda como novo presidente do União Brasil, no lugar do Luciano Bivar. O que está em jogo aqui? A grana, claro, sempre quando tem confusão política, tem grana envolvida. Nós estamos falando de um partido que tem a terceira maior fatia do fundo partidário. Só perde para o PT do Lula e para o PL do Bolsonaro. A gente está falando de 517 milhões de reais neste ano de 2024, que vai pingar no cofre do União Brasil e que, no final das contas, é o presidente que decide para onde que vai esse dinheiro. Certo? O Rueda e o Bivar, sempre, como quase todos na política aqui em Brasília, Nonato e Tebas, têm aquela pretensão de dominar o mundo. Eu já ouvi do próprio Rueda, Diego, vamos mudar o Brasil. Né? E as pessoas, quando se convencem disso na política, ficam, olha, eu quero mudar o Brasil, eu quero... E aí mistura um pouco de poder, de política, de boa intenção, de vontade mesmo de mudar o Brasil, com um pouco de narcisismo, de vaidade. Tudo vai se misturando no poder da política brasiliense, da política de Brasília, né? E aí, eu espero muito, Nonato e Tebas, que essa confusão toda do União Brasil sirva de alerta para os outros partidos, para os outros presidentes, porque a gente está num caminho de tentar reduzir a quantidade de partidos no Brasil. Hoje até os caciques, mais caciques da política, já falam que o Brasil realmente precisa reduzir a sua quantidade de partidos. E isso vai se dar por meio de federações, por meio de fusões. Só que esse exemplo do União Brasil sirva de alerta. Porque você imagina juntar PP e PL hoje, PP e republicanos. Daqui a pouco a gente vai estar tendo de novo briga de duas lideranças, como a gente está vendo entre o Rueda e o Bivar no União Brasil. Então a gente teve a casa de praia lá do Rueda incendiada e a da irmã dele também, que é a tesoureira do partido. É incrível. Eles estão acusando o Bivar de ter tacado fogo. O Bivar diz que não foi ele. O Bivar diz que não vai aceitar desaforo, não foi essa a palavra dele, mas eu traduzo assim para o nosso ouvinte da Nova Brasil. O Rueda diz que vai para cima do Bivar e que vai expulsar o Bivar e já acionou o Supremo Tribunal Federal, já acionou o Lira, o Bivar também foi falar com o Lira. Então nenhum dos dois está disposto a baixar a guarda, eles vão na guerra mesmo até o fim. E aí eu ouvi do lado do Rueda, tentei falar com um monte de gente ontem, eu vou citar só uma mensagem que eu recebi, que foi o seguinte... KKK, tá doido, Diego? Não me coloque nessa, quero distância desse imbróglio. Isso é um deputado do União Brasil aqui, que me respondeu essa e várias outras mensagens eu recebi nesse tom. Agora veja, o Rueda tá obcecado pelo poder, ele quer assumir a presidência do União Brasil, como já assumiu, assim, praticamente está assumido. E por que quase todos do União Brasil estão junto com ele, Nonato e Tebas? A conta é muito simples. Quem vai decidir a distribuição desse dinheiro é o presidente do partido. O restante do partido está sentindo ali o termômetro do poder. Ah, é o Rueda que vai ser? Então deixa eu colar no Rueda. Claro. Deixa eu ficar do lado do Rueda, porque eu vou precisar dele para o meu dinheiro, para minha campanha de 2026, para minha campanha municipal desse ano. Por outro lado, a gente tem um Luciano Bivar que está com orgulho ferido, que está acuado, que está isolado, e que vai sair pelas portas dos fundos do partido, expulso do partido, e que também não vai aceitar isso de cabeça baixa. Então, infelizmente, Tebas, Nonato, eu queria concluir essa coluna mais otimista com essa história, mas infelizmente eu não sei aonde isso vai parar e a gente talvez tenhamos que nos preparar para coisas ainda piores, porque a guerra está escalando entre Antônio Rueda e Luciano Bivar, e isso é muito preocupante. Sem dúvida, a gente vai conferindo. Obrigado, viu, Diego, pelo esclarecimento aqui pra gente entender um pouco melhor esse atual momento. Até amanhã. Até amanhã.